paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs que têm acompanhado o EBD na web. É com muita satisfação e alegria que estamos aqui mais uma vez para disponibilizar para todos vocês em todo o Brasil e também no mundo mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, que neste trimestre vem justamente comentando sobre a Epístola aos Romanos, coisa que o nosso pastor José Gonçalves tem feito com muito esmero, com muito cuidado e comprometimento com a palavra de Deus. E hoje temos a quarta lição do nosso trimestre, cujo tema é os benefícios da justificação. Esperamos em Deus que o material que tem sido disponibilizado semanalmente tenha contribuído para o seu enriquecimento, tenha lhe ajudado a esclarecer essa temática, né? Que assim também gostaríamos de chamar a atenção que devemos ter muito cuidado quando explorar principalmente este capítulo 5 que hoje vamos falar. E louvamos a Deus porque temos assim pessoas que têm nos ajudado neste sentido e também estão habilitadas para falar deste tema. Temos aqui o nosso pastor João Barbosa, como também o nosso irmão Leandro Bezerra. Sejam bem-vindos a mais um programa do EBD na web. E gostaria nessa ocasião, Leandro, de começar perguntando, né, sobre esse capítulo tão maravilhoso e que parece um consenso entre os comentaristas, né, de ser o capítulo que recebe, né, um maior cuidado do escritor e que teologicamente tem uma riqueza muito grande também. Então, gostaria que você nos trouxesse os detalhes do capítulo, antes mesmo até da gente adentrar propriamente nos benefícios da justificação. Queria cumprimentar o pastor João, que é um prazer estarmos aqui mais uma vez, não é, comentando a temática dessa lição, e dizer que o capítulo 5 de Romanos é um capítulo importantíssimo no desenvolvimento da argumentação paulina em Romanos. Acabamos de sair no sentido temático do capítulo 4, que é onde Paulo tratou especificamente sobre o conceito de justificação pela fé. Foi tratado pelo apóstolo Paulo o quanto esse conceito é importante, tanto para, no que diz respeito à doutrina da expiação e as suas implicações em relação ao pacto que Deus fez com o povo de Israel e a inserção do gentio dos gentios em um novo plano de Deus para o Novo Testamento. Esse capítulo 5, todavia, ele também vai seguindo o mesmo raciocínio, no sentido de apontar as partes práticas e consequenciais da justificação pela fé. Por isso que o tema dessa lição é os benefícios da justificação. Então, o primeiro momento salvífico que o homem ele passa é o momento da justificação propriamente dito, onde ele é declarado justo por meio da fé, através da graça de Deus. Então, pela graça de Deus, baseado nos méritos de Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, exerce fé em Cristo, que é a provisão para a sua salvação, e recebe a justificação de forma imediata. Então, a salvação ela vem como um pacote completo. E essa lição, capítulo 5 de Romanos, falando de forma bastante abrangente, focando na temática central, vai tratar justamente dos momentos seguintes a essa justificação. Então, a justificação é algo imediato. Justificação aqui, vale salientar, que é o mesmo do que novo nascimento. Novo nascimento ou regeneração. Então, a regeneração é a paz com Deus, é o benefício imediato, porque está baseado nos méritos de Cristo, e é a porta de entrada para as demais bênçãos, que nós vamos tratar aqui no decorrer do capítulo 5. Então, resumidamente, o capítulo 5 trata da vida daquele que foi alcançado pela justificação pela fé. Leandro, no caso, então, para aqueles que incorrem em comentar, né, correm o risco até de comentar que o apóstolo Paulo pode ter rabinizado as escrituras, os evangelhos, né? Então, justificação foi tratada por Jesus, né, como novo nascimento, lá em João, né, 3. Capítulo 3. Não é isso, pastor João? É. Então, ou seja, ele não está lançando outra escritura. Na realidade, ele está explicando o que Jesus mesmo ensinou. Né? Pastor João,
diante do que Leandro até já colocou e da proposta da nossa lição, benefícios da justificação. Temos aqui no primeiro tópico, né, por exemplo, a bênção da paz com Deus, né, a bênção de esperar em Deus e a bênção de sofrer por Jesus Cristo. Então, o homem que reconhece, né, esse ato divino na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ele vai desfrutar desses bens apenas se. Qual é o elemento essencial, né, para que ele desfrute desses bens? Ou ele já desfruta desses bens independentemente de qualquer decisão que ele tome. Ou seja, o ato de Cristo, ele é suficiente para atingir o homem independentemente do que ele deseja. Como é que o homem desfruta desses bens? Eu quero, evangelista Marcelo e os demais que nos escutam, agradecer a Deus o momento de estarmos aqui para comentar esta abençoada lição sobre os benefícios da justificação. Ou seja, Deus, através de Cristo, disponibilizou, se é que eu posso usar assim esse termo, ao homem essa dádiva, que no caso aqui nós chamamos aqui de justificação. Se o homem aceita isso vai mudar simplesmente a vida do homem? Não é bem assim. Isso há todo um processo. Primeiro, como o Leandro já rápida pincelada, ele falou isso, tem o processo da regeneração, ou novo nascimento. Porque quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Isso é um processo inicial. Depois desse processo inicial, que é instantâneo, vem a santificação, que é progressiva. E a santificação é uma espécie de, vamos dizer assim, além de um crescimento, mas ela é também uma separação para Deus. Ou seja, eu decidi que a partir de agora eu vou servir a Deus. Aliás, como Paulo diz isso na introdução da carta aos Romanos, né? Eu vou servir a Deus, eu vou dedicar minha vida a Deus. Eu vou me santificar, ou seja, me separar para o Senhor, para fazer a sua obra. Mas o texto nos diz que temos paz com Deus, ou seja, depois, sendo pois justificado. Quando essa justificação veio à minha vida, dentro de mim houve uma mudança. Porque no momento que eu passei a confiar em Deus, então essa confiança em Deus me deu paz interior, porque me fez livre de todas as coisas abomináveis e que nos levava para a condenação eterna. Agora eu tenho paz, e essa paz aqui, o comentarista faz um comentário sobre isto, que não é uma cessação de conflitos, é algo permanente, ela está na nossa vida como algo que nos garante a segurança em todo o nosso viver, quando nós caminhamos na senda, vamos dizer assim, da caminhada espiritual rumo à eternidade, que não sabemos quando será o fim da nossa existência aqui, mas sabemos que temos um caminho a trilhar. E esse caminho é cheio de improvisos, de perigos, de laços,
e etc. Mas nós que sentimos a justificação de Deus, passamos a ter uma paz interior, ou seja, uma certeza de que temos segurança em Cristo Jesus. Muito bem, Marcelo, fazendo Pois não. uma nota ao que o pastor João colocou, é importante a gente enfatizar isso que o pastor João trouxe, porque muita confusão tem sido feita na mente de alguns irmãos no sentido de não entender a salvação como algo que acontece de forma imediata e algo que também tem o seu aspecto progressivo. Então, o pastor João ele trouxe aqui o caráter progressivo da salvação, que é aquilo que a gente chama santificação. Então, no caráter progressivo da salvação, o cristão, uma vez justificado, ele é reformado segundo a imagem de Cristo. Então, isso nós podemos chamar a santificação. Quando a criatura, outrora depravada, inimiga de Deus, mergulhada no pecado, agora, depois de ter sido declarada justa, ela agora vai viver uma vida de frutificação, para que possa ser, usando a expressão paulina, recriada, para ser uma nova criatura, né? A nova criatura tem esse sentido de ser recriado segundo a imagem de Deus. E a santificação é uma expressão que também tem um sentido que implica na doutrina da salvação, mas também tem um sentido prático. Ou seja, você não é salvo porque você se santifica, mas você se santifica porque você é salvo. Então, se você é salvo, você vai refletir as bênçãos da salvação na sua vida prática. Então, às vezes, algumas pessoas até usam alguns textos paulinos, quando Paulo se dirige aos cristãos como sendo santos em Cristo. E, na verdade, muitas vezes a palavra santificação também é usada na Bíblia não no sentido progressivo, no sentido imediato, que é aquilo que a gente chama de santificação posicional, que é o que fala aqui no versículo, capítulo 5 de Romanos, e o versículo 1, quando ele diz a seguinte expressão: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando o ser humano estava inimigo de Deus e agora foi justificado, ele é posto diante de Deus não mais como um impenitente pecador, mas como santo. Então, é uma santificação não progressiva, posicional, que também pode ser chamada justificação. Então, a gente pode usar a palavra santificação também aplicando a justificação, mas, normalmente, na Bíblia, ela tem um sentido progressivo. E, muitas vezes, alguém até também usa a doutrina da santificação de forma equivocada, como se ela fosse a minha responsabilidade, no que diz respeito à salvação, de manter a minha salvação. De fato, não é isso. A salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. Deus ele inicia e Deus ele conclui. Eu recebo a graça do Espírito Santo para crer e recebo a graça do Espírito Santo para poder viver uma vida de frutificação. E o Espírito Santo é um agente que atua nesse sentido, né? De, junto com o espírito humano, manter-se dentro de um padrão de salvo, né? Sabemos que, apesar de padrão A ou B, não vai contribuir ou interferir na salvação. Mas um homem que ainda não aceitou pela fé a obra justificadora do Senhor Jesus Cristo, ele vive dentro de um padrão. E quando ele aceita, ele vai viver dentro de outro padrão, que só poderá cumpri-lo, de fato, mediante a graça e a constante, ininterrupta e urgente, né, ajuda do Espírito Santo, né, que é o segundo ponto da nossa lição, também vem tratando sobre isso, né, que uma das bênçãos adquiridas, né, que o homem, uma das benesses que o homem ganha com a justificação, é justamente as bênçãos do amor trinitário, né? Ou seja, esse homem que desconhecia, né, as bênçãos espirituais que estavam disponíveis, né, estavam disponíveis a todos os pecadores que se arrependem, e agora ele passa a ter conhecimento e passa também a desfrutar dessas bênçãos que aqui o comentarista intitulou de as bênçãos do amor trinitário, e ele dividiu como o amor que o Pai outorga, o amor que o Espírito distribui
e o amor que o Filho realiza. Então, eu gostaria de perguntar aos irmãos, né, pastor Leandro, como é que acontece o desenvolvimento, né, ou a distribuição desses agentes da Trindade, pastor João Barbosa, para que não fique complicação alguma, né? A Trindade são 3 pessoas, têm personalidades distintas, mas que atuam numa unidade, né? Numa união tão forte, tão poderosa, né? Que talvez a gente não consiga distinguir, mas que eles não se confundem. Então, como é que isso acontece? Em algumas ocasiões, nos evangelhos, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Em outras ocasiões, ele está clamando ao Pai. E no Evangelho de João, no início mesmo do Evangelho de João, na introdução, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era. Ali mostra que, apesar de serem um, mas também existe Pai, Filho e Espírito Santo, de uma forma que pode se distinguir em toda a Bíblia. Então, o que é o amor? Os evangelhos dizem com clareza que Deus é amor. Se nós lermos a bênção apostólica, me permita, irmãos em Cristo, ler essa bênção apostólica na 2ª carta do apóstolo aos Coríntios, e esta bênção dos apóstolos, ela descreve com clareza o que é isso. Quando ele diz, porque o amor de Deus, porque Deus é amor, mas depois ele diz, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o amor, Deus é amor. O que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? É a manifestação desse amor. E o que é a comunhão do Espírito Santo? É esse amor tornando-se vivo, eficaz, real na vida das pessoas. É verdade. Esse trabalhar. Então, quando ele diz aqui que temos as bênçãos do amor trinitário nos é outorgada, isso nos traz muitos benefícios do ponto de vista espiritual, primeiramente. Ou seja, quando eu digo que as bênçãos do amor de Deus sobre nossas vidas, não significa que tenhamos que viver vida da forma que a gente entenda. Tem um padrão, um modelo bíblico que deve ser vivido e observado. Não pode ser criar uma forma. Deus tem isso para nós. Então, a expressão amor de Deus que aparece, ele cita aqui Romanos 5, o que diz Romanos 5? A esperança, ele diz assim, não traz confusão. Porque se você vê esse desenvolvimento, o apóstolo diz, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque o amor de Deus, ele na lição ele explica, né? Porque a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que ele vem aqui de novo para essa bênção do amor trinitário, de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Que durante a Bíblia, isso é riquíssimo, essa revelação de Deus, quando Jacó abençoou seus filhos, Manassés e Efraim, ele disse assim,
que o Deus, falando do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, depois ele diz, o Deus que me livrou por esse caminho até agora, e o Deus que me livrou de todo o mal. Ele ali fala em sentido trinitário da pessoa de Deus. Quer dizer, ele conhecia isso com profundidade. E o próprio Deus disse isso a Moisés, que quando alguém quisesse abençoar outra pessoa, dissesse assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor aqui é o Senhor Deus Pai. Mas depois ele disse, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Depois ele diz de novo, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dará paz. Ali ele fala de Deus Pai, fala de Deus Filho e fala de Deus Espírito Santo. E observe que está dentro do que nós estamos estudando, que ali tem as bênçãos trinitárias para as pessoas que são abençoadas por Deus. E no fim ele diz assim, e eu os abençoarei. É como se, quando você abençoa com a bênção de Deus sobre alguém, essa bênção é confirmada. Se você está diante de Deus em condições de abençoar, ela é real e torna-se positivo na vida do cristão. Eu, caríssimos irmãos e amigos e todos aqueles que possam nos ouvir, nos ver através da rede mundial do computador, creio plenamente nas bênçãos de Deus. Leandro, é evidente que, conforme é exposto pelo pastor, nenhum indivíduo que não tenha fé nesse ato justificador do Senhor Jesus Cristo, evidentemente vai desfrutar, né, dessas benesses, como já argumentamos, muito por causa justamente do efeito do pecado original, do primeiro pecado, que é aquilo que separa o homem de Deus, né? Mas com esse ato de justificação, ele reaproxima o homem de si mesmo. Deus reaproxima, vai buscar este homem que outrora havia sido separado por causa do primeiro pecado. Ou seja, foi um pecado que teve um efeito desastroso, né? Atingindo toda a humanidade, toda a criação. E eu costumo dizer que foi um ato, quer dizer, bem sucedido, entre aspas, aí, bem sucedido porque conseguiu manchar. Então, se todos nós aceitamos e dizemos, não, o pecado original que acabou acometendo toda a raça humana... Mas me permite também, esse termo bíblico, esse termo pecado original, isso não é bíblico, né? Não, a gente diz do primeiro pecado... Não está na Bíblia. Né? Não está. Né? É evidente que, teologicamente, ele é adotado, é usado por Foi um e por outro. Que cunhou, né, esse termo. Mas, de qualquer forma, o pecado, né, que adentrou a raça humana por Adão, né? E aí a gente costuma dizer, não, é o pecado de Adão, ou o próprio comentarista que vem usando uma história, né, uma ilustração para provar que a culpa não é somente de Adão, o homem não é condenado porque Adão pecou e dessa forma contaminou toda a criação. O homem é pecado porque o homem é condenado porque ele peca, independente do pecado de Adão. E é o grande trabalho aqui que o apóstolo Paulo vai desenvolver, né, de conscientizar os próprios romanos e que até hoje, pelos acessos que tivemos dos comentários, observa-se a grande dificuldade que os comentaristas têm de entender, né, esse ato do primeiro Adão, né, e fazer essa conexão com o segundo Adão. Mas imagino que o primeiro Adão teve êxito, entenda aí, por favor, né, esse êxito, porque o segundo também teve êxito e muito maior. Né? Se o primeiro fez com que o pecado abundasse, o segundo fez com que a graça superabundasse. Né? Se, por um lado, ninguém pede para ter o pecado de Adão,
mas já é algo que a própria natureza humana, de alguma forma, ela foi atingida e ela precisa ser transformada. Quer dizer, o homem aí não interfere em nada. A partir de uma determinada idade, podemos assim dizer, e é como isso é também estudado na teologia, a partir de um determinado momento, ele passa a responder pelos seus atos. Mas, ao contrário da graça que superabunda, ou seja, dessa graça que transforma e que muda o homem de lugar, Leandro, ele precisa se manifestar em relação a isso. Então, como é que fica? Sei que não vai dar para a gente esgotar o tema, mas o professor, no domingo, ele precisa, né, de algum subsídio, algum recurso que facilite o seu entendimento e que melhore sua exposição. Temos o primeiro Adão e o segundo Adão. Como é que a gente tem que entender dentro dessa esfera da justificação? O que um fez, o que o outro fez, quais são os efeitos e qual é a posição do homem em relação a estas duas obras dos dois Adãos? São muitas perguntas em uma só, né? Vamos tentar resumir, de fato, toda essa temática tão problemática. Em primeiro lugar, fica muito claro na leitura do capítulo 5 de Romanos que existe uma divisão que é muito clara, que vai do versículo 1 até o versículo 11, é a parte onde, segundo o comentário bíblico pentecostal, os eruditos daquele comentário, asseveram que a intenção e o alvo do apóstolo Paulo era um alvo mais particularizado. A partir do versículo 12 ao 21, nós temos então a parte onde Paulo trabalha com a temática mais voltada para as questões universais. E entra justamente nessa parte, do versículo 12 ao 21, a questão do pecado chamado original, que o pastor João muito adequadamente fez a intervenção para nos lembrar que esse termo, pecado original, não está na Bíblia. Mas também vale salientar que não é porque um termo técnico não está na Bíblia que a verdade dessa doutrina não possa ser deduzida da Bíblia. Não é? Então, a Trindade também não está um termo. Também não está. Não é? Então a gente também consegue deduzir da Bíblia a verdade de que existe um Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, apesar de ser uma só substância. E a doutrina do pecado original é fundamental para todo o edifício da teologia cristã, porque depende da forma como nós concebemos a ligação entre o pecado de Adão e a sua hereditariedade e consequência no homem, que nós vamos ter visões diferentes acerca tanto da doutrina da expiação, que na teologia já existem várias teorias sobre a expiação, como também vamos entender a condição atual do homem como depravado, que também não é um termo bíblico no sentido técnico da palavra, não está ali depravação total, é um termo teológico, mas é lugar comum na teologia, né? Quase todas as correntes da teologia reformada creem nisso, que o homem ele está totalmente depravado. Então, determinar sobre o que é o pecado original é fundamental, tanto no quesito da expiação, né? Como também na doutrina da depravação total, como também, eu diria aqui, a terceira doutrina, a doutrina da justificação pela fé. Bem, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, eu quero ler aqui, para trazer aqui uma rápida explicação, ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Existem aqui muitas questões, inclusive de ordem exegética, sobre o que Paulo queria dizer aqui. Uma coisa que fica clara, eu anotei aqui, é que existe algum tipo de ligação, uma ligação causa e efeito, entre o que Adão fez, não é, e a pecaminosidade de todos os homens em todos os tempos. Inclusive, Romanos, no capítulo 5, e no versículo 18, isso fica muito claro. O pecado de Adão tem alguma coisa a ver com a pecaminosidade de todos os homens em todos os tempos. Só que daí surgem muitas perguntas, né? Eu aqui elenquei pelo menos duas perguntas que nós encontramos no texto. A primeira
que surge na mente de qualquer um que se depara com o capítulo 5 de Romanos, versículo 12, é em que sentido a humanidade está implicada na culpabilidade do pecado de Adão. Porque se nós dizemos que existe alguma ligação entre a pecaminosidade da humanidade e o pecado de Adão, então a pergunta que se seguiria, logicamente, é em que sentido a humanidade está implicada no pecado de Adão? Dizendo em outras palavras, qual o modo de transmissão do pecado original? Ou seja, em que consiste o pecado original, em que o pecado original afeta a humanidade e de que forma o pecado original é transmitido. E, por último, qual o nível da corrupção da natureza humana? Eu queria um adendo aí, o seguinte. O homem era tão pecador quanto Adão. Sim. E as formas de pecado do homem de hoje é muito diferente daquele homem no passado. Ou seja, houve uma evolução nesse pecado, nessa forma de pecado. Depois você prossegue. Então, veja bem, não é uma questão de porque Adão pecou e alguém nasce 5 milênios depois, também é pecador. Ele é pecador porque comete pecados. Ele comete pecado porque já é pecador. Então, se ele não tiver nenhuma ligação através de Cristo, porque é o que chamou, que essa lição é forte, porque essa justificação corta esse elo. Eu deixo de ser herdeiro daquela maldição lá do Éden e passo a receber a bênção desse segundo Adão que é Cristo. Eu não sei se eu estou sendo entendido. Não, está claro. Plenamente. Então, eu não gosto dessa expressão pecado original, com toda a sinceridade. Foi Agostinho de Hipona que inventou esse negócio, cunhou essa expressão, né? Eu não gosto muito disso, porque a ideia é que, porque aquele pecou, e quando você lê em Romano, a ideia parece ser esta, mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu posso estar livre, mesmo se meus ancestrais tinham cometido falha desse tipo, daquele outro. Eu não sou obrigado a seguir aquela trilha e ter sobre mim essa maldição, porque eu agora tenho Cristo. Agora veja só, pastor, o que eu estou querendo colocar aqui, o que o senhor está falando é correto, é que o problema teológico aqui é muito mais profundo, porque implica em que sentido a humanidade está implicada na culpabilidade do pecado de Adão. Porque claramente existe uma consequência para a humanidade advinda do pecado de Adão. Isso está muito claro no capítulo 5, versículo 12 e versículo 18. Ou seja, existe uma consequência. Agora, a dificuldade teológica, e daí onde surgem as várias interpretações, a interpretação agostiniana, por exemplo, é uma delas, que nós aqui não concordamos, é chamado realismo, né? O realismo é uma tentativa de explicar em que sentido a humanidade está implicada na culpabilidade de Adão. E o outro problema é justamente de que forma o pecado de Adão, não é? Ou pelo menos a culpa, é transmitida, né, para a humanidade. Então o homem está envolvido na culpabilidade de Adão quando ele peca. Quando ele comete pecado, que é aquela filosofia, aquela que ele conta aqui no seu livro sobre aquele lenhador. É diferente, até me permitam agora intervir, porque Adão poderia viver sem pecar. Era. Certo? O primeiro pecado de Adão foi fatal. E já o homem, pós-Adão, não. Né? É impossível que ele não peque. O Moleano está falando, quando ele peca, o pecado pessoal do indivíduo, sim, ele torna-se cúmplice também daquele pecado de Adão. Justo. Agora, é isso que eu quero ver. Não, justamente. Eu também não concordo que o homem, ele estava em Adão no sentido natural. Não. Aqui a gente vai ter que trabalhar com a doutrina da chamada imputação da culpa. Porque o pecado particular de Adão só diz respeito a Adão. O pecado particular de Adão, isso aí não temos dúvida, só diz respeito a Adão. Ter muito cuidado com isso. Agora, pastor João,
como a Bíblia ela fala que existe uma ligação direta do pecado de Adão e a culpa e a pecaminosidade da raça humana, então, de alguma forma, o pecado de Adão alcançou a humanidade. Agora, de que sentido? Nós pagamos pelo pecado de Adão? Não. Não é nesse sentido. A doutrina protestante ortodoxa, ela vai dizer o seguinte: o homem ele não herdou, por isso que o pastor muito corretamente está tocando na tecla da expressão pecado original. Para quem quiser depois fazer uma pesquisa mais aprofundada, o próprio Millard Erickson e o Wagner Gruden, eles trabalham na teologia sistemática justamente dizendo que esse termo, pecado original, é um termo um pouco dúbio, porque dá a entender que o homem ele paga pelo pecado de Adão, o pecado particular de Adão. Só que a ideia da Bíblia não é essa. A ideia da Bíblia é o seguinte, que Adão, ele é o cabeça federal da humanidade. Ou seja, ele estava ali representando toda a humanidade através do pacto. Então entra aí mais uma vez uma outra doutrina fundamental na Bíblia, que é o pacto que Deus fez com Adão. Só que o pacto que Deus fez com Adão no Éden não só foi entre Deus e Adão. Adão ali representava toda a humanidade. E a linguagem passa a ser forense, jurídica. Por quê? Porque à medida que Deus faz um pacto com Adão e Adão quebra o pacto, infringindo o acordo entre ele e Deus, a culpabilidade, logicamente, tem a sua implicação, a sua reverberação, não só em Adão, mas na humanidade toda. Ou seja, o pecado de Adão é exclusivo de Adão, mas a culpabilidade é imputada em toda a humanidade. Então, o que é imputar o pecado a toda a humanidade? Eu coloquei aqui a seguinte anotação. Sobre responder a pergunta sobre como o modo, ou melhor, qual o modo de transmissão do pecado original. Então, a doutrina da imputação, ela parte do federalismo. Ou seja, Adão é o representante federal de toda a humanidade. Se a gente não partir desse ponto, pastor João, a gente não tem como fazer uma ligação entre Adão e a humanidade e, consequentemente, de Cristo com a humanidade. Não é? Eu coloquei aqui o seguinte: toda pessoa está sujeita à aliança entre Deus e entre Adão e Deus. Adão, necessariamente, nesse caso, é o nosso representante legal. Né? Adão é o nosso representante legal. Como nosso representante, Adão pecou e Deus nos encontrou culpados pelo o delito de Adão. Deus nos encontrou culpados, assim como Adão. Então, um termo técnico é usado na teologia que é imputação, que significa culpa atribuída a outro, crime ou delito. Ou seja, o pecado particular de Adão diz respeito a Adão, mas a culpabilidade alcança toda a humanidade. Agora, o senhor falou da questão da responsabilidade humana, a questão da responsabilidade humana. Existe também um termo na teologia que o pastor José Gonçalves, ele chama a nossa atenção, que é o termo da simpatia, né? A simpatia, ou se solidarizar com o pecado de Adão. Ou seja, à medida em que o homem chega na idade do discernimento e ele peca, comete seu primeiro pecado, ele passa a se solidarizar com o pecado de Adão. É o responsável, né? Ou seja, justo... Foi o que eu tinha falado. Justamente. Então, ou seja, ele não só paga pelo pecado de Adão. A expressão aqui, que Paulo usa no capítulo 5, versículo 2, é muito clara quando ele diz que o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, ou porque, numa tradução mais correta, todos pecaram. Né? Ou seja, ninguém pode dizer que está pagando simplesmente pelo pecado de Adão, porque todos também pecaram. Todos se identificaram com o pecado de Adão. E é preciso que a gente entenda isso, porque se a gente não entender isso, vai ser difícil compreender também a dimensão do ato do segundo Adão. Justo. Né? A solidariedade no ato de Adão também tem um sentido, né, semelhante, né, no ato de Cristo, que não atinge automaticamente. Ou seja, a justificação alcança aqueles que têm fé. Não é isso, Leandro? Justamente. Outra ideia importante aqui que eu coloquei é justamente a seguinte. Eu vou ler aqui a fala do próprio pastor José Gonçalves. Ele diz o seguinte: a ideia de uma culpa apenas compulsória
que não leva em conta as liberdades humanas, como cria Agostinho, como o pastor João muito bem salientou, deve ser rejeitada. Deve ser rejeitada. Ele cita aqui, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que diz o seguinte: pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, a nossa solidariedade com o pecado de Adão tem alguma coisa a ver também com a nossa relação salvífica com o próprio Cristo, que é o segundo Adão. Então o texto é muito claro. Assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. E agora eu cito Millard Erickson, que diz o seguinte: que paralelo é esse? Ele diz: se a condenação e a culpa de Adão nos são atribuídas sem que tenhamos alguma escolha consciente do ato que ele praticou, ele diz o seguinte: a mesma lógica, baseado, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 22, será necessariamente válida para a atribuição da justiça de Cristo e da sua obra da redenção. Ou seja, Cristo, ele não poderia ter morrido por alguns, e a graça da salvação está disponível a alguns, porque senão ele seria menor do que o próprio Adão. Só que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se as consequências do pecado de Adão, a culpabilidade do pecado de Adão alcançou toda a humanidade, logo a bênção da salvação também é disponível a toda a humanidade. Todavia, a salvação ela só pode ser eficiente naquele que, exercendo fé e satisfazer a condicionalidade da salvação, que é crer, e alcança, então, a salvação. Ou seja, da mesma forma como que para ser salvo eu preciso exercer fé, crer e me apropriar da salvação, existe também, da parte do homem pecador, uma solidariedade com o pecado de Adão. Né? É isso que ele coloca aqui muito claro. E diz o seguinte: todos nós participamos do pecado de Adão e, portanto, recebemos tanto a sua natureza corrupta após a queda, ou seja, a depravação ela é total, é universal, e a culpa é imputada a toda a humanidade, e a condenação vinculadas ao pecado. Todavia, o homem, a partir do momento que nasce, já nasce pecador, a partir do momento que ele pratica o primeiro pecado, ele se torna solidário com o pecado de Adão. E por isso ele vai ser julgado, né? Não porque Adão pecou, né? Não, pagando pelos seus pecados. O comentarista diz o seguinte, que o homem Cristo, ele é símbolo de uma nova criação de Deus. Quer dizer, uma nova criação sem estar debaixo daquela condição anterior. Porque Cristo, ao derramar o seu sangue no Calvário, ele cumpriu as exigências do Pai, e quando nós o aceitamos como Salvador, crendo no sacrifício que ele fez no Calvário, que foi também substituto, então essa carga que eu chamo de maldita do pecado, que vinha daquele primeiro homem, ela é anulada. E eu fui justificado pela fé em Cristo, e agora eu sou livre para caminhar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero agradecer, né, a presença mais uma vez do pastor João Leandro, que tem assim dado essa importante contribuição para o estudo da Palavra de Deus, né, subsidiar os professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue ajudando a todos vocês, dando sabedoria cada dia mais, iluminando a mente, para que possa nos trazer assim, né, mais e mais recursos, né, esclarecimentos da Palavra de Deus. Eu quero deixar assim a oportunidade para que ambos possam dar sua palavra de agradecimento nesta quarta lição do trimestre, os benefícios da justificação. Pastor João. Precisamos entender que os benefícios da justificação são inumeráveis. São tantos que não teríamos tempo suficiente para enumerar estes. Mas ele também passa a ter um significado importante, porque o homem agora tem a sua responsabilidade pessoal. Ele é condenado pelos seus atos
e também é justificado pelos seus atos. Depende da sua atitude independente do cabeça federal da raça humana, que foi Adão. Amém. Leandro? Muito bem, eu queria mais uma vez agradecer e dizer mais uma vez que pena que nós não temos mais tempo, né, para tratar dessa temática, mas acredito que foi bastante produtivo esse debate, esse comentário, e dizer que todas essas bênçãos, não é, que são advindas da justificação, eu acho que o versículo central é o versículo 2, que diz o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, é como se fosse a ideia aqui, como o pastor João muito bem colocou, como se fosse uma porta, e que para você entrar por essa porta, você deve exercer a fé, como se a fé fosse a chave. Né? A fé fosse a chave. E você entra a esta graça e, a partir daí, você não vai viver uma vida só de bênçãos, mas também viver, como diz o texto, uma vida de tribulação, mas a tribulação na vida do justo, ela produz uma série de coisas. É como se fosse a água que você coloca numa planta, né? Porque a tribulação na vida do crente tem um sentido inverso. Ao invés de lhe fragilizar mais ainda, lhe fortalece, lhe promove. E tudo isso através da fé. Eu acredito que o grande cerne dessa lição é o seguinte: as bênçãos das justificações são reais, são possíveis, estão disponíveis, e tudo isso através da fé. Muito obrigado. Queremos agradecer a Deus também por todos que têm acompanhado, curtido. Então, queremos agradecer a Deus, mais uma vez, né, pela audiência de todos. E aqueles que desejarem se envolver mais, se aprofundar mais na temática, a nossa escola teológica, né, está com as matrículas abertas e todos vocês podem procurar a nossa secretaria. Temos também um estudo bíblico que acontece todos os sábados, às 19 horas, no Templo Central, em Abreu Lima. Logo, todos têm à sua disposição material e recurso para se aprofundar, se inteirar e aprender mais da palavra de Deus e, com isso, ensiná-la com clareza para a glória do nome do Senhor. Agradecemos a todos por vossa audiência, que Deus abençoe e até o próximo estudo.